E aí, gente boa, vamos nós agora então na aula de Sociologia. A gente agora vai estar entrando na unidade 3, ok? A partir da página 67. Essa unidade, ela tem um nome lá, o nome da unidade é Produção Social, Trabalho e Capital. E aí o capítulo 5 são os diferentes tipos de trabalho e a virtualização do trabalho. Esse vai ser um tema interessante, sobretudo agora nesse momento que a gente está vivendo, da virtualização, que é o trabalho virtual. Então, o que mais, nós aí, fazendo trabalho virtual, e mais seu pai, sua mãe, o mundo inteiro, a gente tendo que se adaptar às novas realidades e às novas perspectivas que vão surgindo. Então, a ideia dessa unidade agora é falar sobre isso, sobre produção social, trabalho e capital. Então, a gente tem construindo o que é sociedade, o processo de socialização, né? A gente viu o processo de socialização no Brasil, a gente construiu desde lá do Brasil Império, desde quando os portugueses chegaram, as relações, como que a sociedade se formou e como que ela agora tem tomando um pouco mais de maturidade, né? Depois de 500 anos, desde das diretas já e das ações que a sociedade começa a tomar junto à política, da abertura da política no Brasil também, da democracia, agora com os movimentos sociais fortes e ainda dos movimentos em rede social, que se tem essa construção toda de chamada para a rua, de passeatas, enfim, que a gente tem todo dia na televisão, vai vendo. E aí, agora a gente vai chegar nessa ideia da produção social, como essa sociedade começa a se montar e as relações de trabalho. Antes da gente começar essa ideia toda de trabalho, ou da produção social, do trabalho, do capital, do capitalismo, e a gente discutir um pouco dessas coisas, eu tomei como importante a gente pensar hoje um pouco a respeito da história do trabalho, das concepções que a gente tem a respeito do trabalho. Porque o trabalho ele sempre esteve ligado a uma perspectiva negativa, né? No sentido de que assim, o trabalho é cansativo, é penoso, eu tenho que trabalhar, aquele peso de ir ao trabalho ou de realizar um trabalho. Você aí muito provavelmente tá no seu quarto despojado aí, seu quarto deve estar bem limpinho e a sua mãe chega para você e fala: vamos arrumar esse quarto, vamos tirar a poeira desse quarto, que você fica enfurnado aí vendo videoaula, vendo as coisas. E talvez você fale: eu tenho coisas para fazer, porque o limpar, o remover coisas, tirar poeira é um negócio cansativo, chato. E aí a gente tem uma perspectiva negativa a respeito do trabalho. Então, a gente primeiro precisa pensar e olhar de uma perspectiva bíblica também. Qual foi o olhar do trabalho? Sempre tem um pensamento de que o trabalho surgiu após o pecado, porque a Bíblia diz lá que depois que o homem pecou, o homem e a mulher pecaram, maldita será a terra, do suor do teu rosto você vai conseguir o teu alimento. Então existe um pensamento assim, olha, antes no paraíso, Adão e Eva e todos nós, se estivéssemos lá ainda, não tivéssemos pecado, todo mundo estaríamos vivendo o hino brasileiro, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, a gente deitado, descansando em lazer contínuo, na vida de que, os animais trariam para a gente as uvas e os alimentos, e nós não teríamos nenhum tipo de trabalho a realizar. E essa é uma inverdade. O que a Bíblia aponta é que Deus, quando criou o homem e criou a mulher, colocou-os no jardim e deu-lhes trabalho, que cultivem a terra. Fica talvez para você pensar, pense se o homem não tivesse pecado. O homem teria evoluído no sentido de tecnologia? Será que o homem teria evoluído na agricultura? Será que se nós não tivéssemos pecado, o homem teria o computador, a tecnologia 4G, 5G? Será? Será que o homem ficaria primitivo, pelado a vida inteira? Como é que seria isso? Então, Deus colocou o homem no mundo, deu a esse homem princípios
e princípios de governo, que a gente aprende, que são princípios para influenciar, e para uma das coisas que ele deu foi o trabalho, que é o caráter, que é a marca que a gente deixa. Quando Deus dá o ano mordomia para o homem, esse ano a gente na escola fala do ano da mordomia, quando Deus dá mordomia, mordomia pressupõe também exploração, mas uma exploração adequada dos bens que tem. Não uma exploração de homem a homem, não retirar do solo além daquilo que ele pode produzir. Olha o que levou o pecado, por exemplo, há um ano, 2 anos, eu não me lembro exatamente, acho que foi 2018, 2019, não me lembro. Brumadinho, quando foi, Marcelo? 2018? 19? 2018, né? Eu não me lembro quando foi o acidente de Brumadinho. O que é? Rejeitos de minério de ferro, de coisas que você tira, de exploração inadequada do solo e você gera danos ambientais. De qualquer forma, o que a Bíblia mostra pra gente é que Deus nos colocou e criou o trabalho. Então guarde isso. Quem criou o trabalho? Deus. Deus colocou 2019, meu assistente... janeiro de 2019. Então, meu assistente ali me corrigiu. 2018, acho que foi o mesmo, né? Esse mesmo, 2019. Enfim, o que a gente precisa ter em mente é que na história do trabalho, quem criou o trabalho e quem inventou essa ideia foi o próprio Deus. E que colocou para o homem essa tarefa de cuidar da terra, de cultivá-la, de guardá-la. Então, a questão depois do pecado é que tudo foi depravado. Então, com a queda, o homem e a mulher, ele começa agora a essa relação de exploração, e que a gente vai ver na história do trabalho, como que alguns que detêm o capital exploram aqueles que não detêm, e como que a escravidão surge, como que você tem as questões lá no sistema feudal com os servos, e hoje nas relações de patrão e empregado, de direitos trabalhistas, de outros que você não tem, fruto de uma exploração de homem a homem, que não foi algo que Deus planejou. Mas tendo isso como pressuposto, que o trabalho, quem criou foi o próprio Deus. Então, a palavra trabalho, ela vem do vocábulo latino, que é esse vocábulo aqui. Tripaliare. Esse vocábulo aqui, que é um aparelho de tortura formado por 3 paus, no qual eram atados os condenados. Então, na antiguidade grega, trabalho manual era desvalorizado por ser feito por escravos. As pessoas da elite, elas dedicavam-se ao ócio digno, dignidade de gozar o tempo livre e cultivar o corpo e o espírito. A gente falou a respeito disso lá nos pensadores clássicos também, lá na filosofia, quando fala do ócio criativo. Então, na antiguidade, você olhava para o trabalho como algo desvalorizado, porque era feito por escravos. Então, Platão já vai dizer que a finalidade das pessoas livres é justamente a contemplação das ideias. Então, a atividade teórica era considerada a mais digna. Então, a classe, a elite, poderia não estar gastando o seu tempo na questão do trabalho manual forçado, e essa é a ideia que foi construída por muito tempo, de que o trabalho é algo simples. Se você chega num ambiente de escritório, por exemplo, numa empresa, e algumas discussões é assim, né? Você acha que o camarada que é o chefe, é o líder, ele está sentado lá na sala dele, atrás do computador, né? E aí quem trabalha na limpeza ou carregando coisas, fazendo pesado, ele diz assim, ele lá não faz nada, ele fica o dia inteiro sentado atrás daquela cadeira, eu que estou aqui ralando, carregando peso, porque a ideia de trabalho é sempre aquela de mão calejada.
Aquele que está por trás do computador, sentado, arrumadinho, não tem nenhum tipo de... não está fazendo trabalho. Por conta dessa ideia histórica que vem de que o trabalho ele é ato de força feito lá atrás pelos escravos. Então, aí, colaborado com essa ideia já na época de Platão, de que era a contemplação das ideias, contemplação das ideias, do ócio criativo. Então, na Roma escravagista, a desvalorização do trabalho manual, né? A palavra negócio. A palavra negócio é a ideia de negação do ócio. Então, a ênfase do trabalho como negação do lazer, uma prerrogativa das pessoas livres. Então, a ideia de você fazer um negócio é você negar esse tempo do lazer. Então, a ênfase desse trabalho está nessa negação. Já na Idade Média, muitos textos medievais consideram as artes mecânicas como arte inferior. Então, São Tomás dizia que todas as artes são importantes, mas ele mesmo dava prioridade ao pensar, à reflexão. Como que o trabalho físico da mecânica, da construção de coisas, fosse algo de menor importância, de menor qualidade. Por quê? Os homens livres tinham tempo para pensar, viver no mundo da contemplação, no mundo de ideias e pensamentos. Então, já na Idade Moderna, a situação muda. Então, com a ascensão da burguesia, gente que comprava a liberdade ia fazer comércio, vindo do segmento de servos. Então, um estímulo à navegação. Na Idade Moderna, então, sobretudo com o aparecimento e a ascensão da burguesia, que começa as relações de trabalho, e vinham dessa classe de trabalhadores e servos, então eles têm um estímulo à navegação, o dinheiro começa a circular, sobretudo naqueles que estão se esforçando. De novo, o trabalho voltado à ideia de esforço, de execução de força. Então, na Idade Moderna, a gente já tem a história do trabalho linkada com a ascensão da classe burguesa. No Novo Mundo, a imprensa, a física, a astronomia, com Galileu, com Pascal, ele inventa a máquina de calcular, Torricelli constrói o barômetro, então você começa a ter uma ação do trabalho e uma ascensão desse pensamento e de uma realização da ação do homem do trabalho, realizando coisas, produzindo coisas, né? Então a máquina ela vai exercer esse fascínio e ocorre uma mudança de enfoque em relação entre pensar e fazer. Então, na Idade Média, você tem a contemplação, a reflexão em detrimento da prática. Já na Idade Moderna e no Renascimento, você tem a valorização da técnica, da experimentação, do conhecimento alcançado por meio da prática. Perceberam? Então, você vem de um mundo onde você negava, ou o trabalho era dado aos escravos, era dado àqueles que... trabalhos manuais, não era valorizado, valorizado era o pensamento, a reflexão, em detrimento à prática, porque imaginava então de que para você fazer prática você não precisava algumas coisas pensar, você faz faz, né? E aí você tem isso na Idade Média, a contemplação, a reflexão em detrimento da prática, a valorização está nisso. Aí você chega na Idade Moderna, a ascensão da burguesia, a navegação, produção de máquinas, esse fascínio que ocorre uma mudança em relação entre esse pensar que antes tinha e agora o fazer. Então você tem a valorização da técnica, da experimentação, do conhecimento alcançado por meio da prática. Então você tem agora, no contexto da história do trabalho, vai aparecer o nascimento das fábricas. E lembra que a gente conversou
que a sociologia, ela nasce sobretudo no momento da Revolução Industrial, quando as pessoas saem do momento rural e começam a migrar para as cidades, ok? E começa a aparecer a máquina a vapor, começa a indústria têxtil e as relações de trabalho começam a mudar. Então você tem uma passagem do feudalismo, que você sabe que é aquele senhor de engenho, que é dono da terra, e ele então tem partes da terra que as pessoas moram, mas elas não são donas da terra e precisam pagar uma parte daquilo que produzem a esse senhor e devem serviço, proteção, devem subserviência a esse senhor em troca da terra, em troca de proteção. Agora você sai desse ambiente feudal e vai para um ambiente do capitalismo. Então a transformação social e econômica vai acontecer com o aperfeiçoamento das técnicas e ampliação dos mercados. Então o novo horizonte se junta agora no nascimento do trabalho. O trabalho começa a ficar um tanto mais especializado, as pessoas precisam começar a aprender a trabalhar nessas fábricas. Então o capital acumulado permite a compra de matéria-prima e máquinas. Estão obrigando muitas famílias que desenvolviam o trabalho doméstico nas antigas corporações e manufaturas a disporem dos seus antigos instrumentos de trabalho e, para sobreviver, a venderem sua força de trabalho em troca de salário. Então, antes o camarada tinha um pedaço de terra, alguma coisa que ele produzia e dali ele negociava. Agora ele precisa, então, dar a sua força de trabalho, não é? É diferente. Então, agora ele vai trabalhar num ambiente onde não é dele e que ele produz e ele é parte de um processo. Então as relações de trabalho começam a mudar também com essa passagem de um mundo feudal para o mundo do capitalismo. Então você tem um aumento da produção, aparecem os primeiros barracões. Então os trabalhadores são submetidos a uma nova ordem, na divisão do trabalho com ritmo e hora determinados. Incentivo você, se você ainda não deu uma olhada, dê uma olhadinha no filme do Chaplin, Tempos Modernos, que você vai entender um pouquinho dessas relações e, sobretudo, do cara que antes ele era marcado pela sua própria profissão, né? E isso era passado de pai para filho. O cara era sapateiro, ele era padeiro, ele era ferreiro, e agora ele vai vender força de trabalho num trabalho parte de uma produção. Então essa é uma nova ordem, né? A divisão do trabalho com ritmo e horas determinadas. Aparece o alarme de abrir, o alarme de fechar, enfim. Então o fruto do trabalho vendido pelo empresário. Então você produz você já não gera mercadoria, mas você agora gera bem, você gera recurso, né? Então nasce o proletariado. Então a nova classe que surge, que é o proletariado, é submetida a condições subhumanas de trabalho. Então 16, 18 horas de trabalho, sem direito a férias, 13º, aposentadoria. Então os trabalhadores moravam em alojamentos. Então, em decorrência desse estado de coisas, surgem no século XIX os movimentos socialistas e anarquistas, que denunciam a exploração e propõem formas para a modificação das relações de produção. Então, o trabalho, ele muda agora. Então, você vem numa história onde o trabalho era um trabalho escravo, da venda não, né? Você não era valorizado por aquilo que fazia, o valor estava no pensamento. Então era o ócio criativo, era o ócio importante para você parar e pensar. E aí você muda depois esse status quando começa a surgir as máquinas, e você agora tem então a prática em detrimento à reflexão. E aí agora você começa a ter uma saída do mundo feudal para o mundo capitalista, o aparecimento das novas relações de trabalho e da venda do seu trabalho. Então, em decorrência dessas coisas, surgem esses movimentos socialistas e anarquistas, né? Então, no sistema doméstico, o trabalhador conhecia todas as etapas da produção. Então, o cara que fazia o sapato, ele sabia desde a hora de cortar o couro, sola, prego, verniz, enfim. Já no sistema fabril, isso não acontece. Então, ele é parte de um processo. Ele é parte de um momento,
né? E aí no final do século XIX aparece o Frederick Taylor, que a gente vai ter o Taylorismo. Então estabelece os parâmetros do método científico de racionalização da produção. Então esse método visa o aumento de produtividade com economia de tempo. Então supressão de gestos desnecessários no interior do processo produtivo e a utilização de máquina. Veja o filme, tem um filme da história do McDonald's, você vai ver que os caras do McDonald's fazem é trazer esse pensamento de produtividade e de linha de produção para dentro da formação do sanduíche, na construção do sanduíche, cada um numa parte como uma engrenagem funcionando e cada um fazendo uma parte desse setor. Então esse método ele vai visar o quê? O aumento da produtividade com economia de tempo. Então, no lugar de uma pessoa ela pegar e fazer o sapato do início ao fim, isso vai passando de um para outro, né? Então, e é interessante ver isso, né? Que é os gestos desnecessários no interior do processo produtivo. Então, da utilização de máquina. Eu conversava agora há pouco tempo com um amigo que trabalha em linha de produção de carro aqui em Curitiba. Ele estava dizendo isso, né? Que você, em cada momento da esteira que o carro vem para ser produzido, ele tem segundos rápido para poder apertar ou botar alguma coisa e ele não pode parar. Eu perguntei para ele, mas se você tiver com vontade de ir no banheiro, você não pode, ou você tem, porque se você para a linha, você atrapalha e perde não sei quantos milhões, sei lá, você não pode parar a linha. Então você, quando troca, naquele momento ali mesmo, uma sincronia no acontecimento da produção. Então você tem esse método ainda, né? Então a divisão do trabalho, ela foi ainda mais intensificada por Ford, Henry Ford. Ele introduz a linha de montagem na indústria automobilística. Então é um procedimento que ficou conhecido como Fordismo. Então o sistema foi implantado com sucesso e logo extrapola os domínios da fábrica. Então o ferro de passar roupa, tempo e gasto de energia, colocação da pia, do fogão, de cada objeto na cozinha, são criados. Então isso vai trazendo para dentro de casa, né? Onde você vai botar, o tempo que você vai gastar, como que você vai gastar, otimizar o seu tempo, né? Então são criados cargos de gerentes para treinar e vigiar os funcionários, cronometrando o tempo das tarefas. É aquilo que eu estou dizendo, que isso é um método usado até hoje em linhas de montagem, que você estabelece a produção por tempo e a pessoa já não precisa mais pensar para fazer até. Então são movimentos repetitivos que tem. Então no Taylorismo e no Fordismo, os bons funcionários são estimulados, os indolentes são punidos. Então tentava se convencer de que tudo isso é para o bem, porque em última análise estava melhorando a sociedade. É óbvio que hoje a gente já tem avanço, né? Direitos trabalhistas, aqui no nosso país, então, a gente tem uma série de direitos trabalhistas, né? Tem direito a férias, a 13º, algumas empresas de maior monta distribui lucro, são os famosos PLRs, distribui da lucratividade, dá um pouco para cada funcionário, tem redução de carga de horária, de trabalho, não pode trabalhar mais de tantas horas por semana, ele tem direito a algumas empresas, né, fundo de garantia, enfim, tem um montão de benefícios que se alcançou, apesar de hoje a gente ainda está em mudança de novo nas relações de trabalho, por conta da carga que os empresários têm, e essa é uma outra discussão. A gente já tem avanços, mas se briga ainda por redução de trabalho, acha que se trabalha muito, enfim. Então, na sociedade pós-industrial que a gente vai ter, caracteriza-se então pela ampliação dos serviços. Então, o cotidiano de todos nós é marcado pelo costume de serviços de publicidade, comunicação, pesquisa, comércio, educação, lazer. Então, antes era voltada para a produção. Agora,
para a informação e para o consumo. Como que a gente faz a economia girar? Na maioria das vezes, o que se tenta fazer? Se tenta fazer o consumo, dar crédito. Quando o crédito vem, a pessoa compra mais. Quando ela compra mais, se aumenta a produção lá. Então, se aumenta... Como que muitos políticos aí trabalham? Eles geram crédito para gerar emprego. Então, se você tem condição de gerar comércio, de compra, você tem possibilidade de gerar consumo e, por conseguinte, gerar trabalho. Então, hoje você tem essas novas relações que antes era voltada para a produção, agora você tem a informação. É interessante, veja aí quantos canais de YouTube a gente tem de pessoas que são monetizadas pelo canal que tem tantas inscrições, com tantos likes e sininhos, não sei o que, a partir de tantos milhões, sei lá como é que ganha uma parte, não sei como é que funciona muito bem, mas é a informação que está passando ali, seja uma informação relevante, seja uma informação de entretenimento. E o consumo, que ali dentro também você vende. Então são as novas relações que vão surgindo. A gente hoje tem o teletrabalho, trabalho à distância, trabalho home office, né? Então a tecnologia da informação é muito desenvolvida, cria esse novo tipo de trabalhador e muito provavelmente eu não sei como será depois desse nosso momento de pandemia, como que vai ser, se muita gente não vai continuar em home office depois. Isso você ganha no trânsito, você ganha de economia, a empresa não precisa daquele espaço todo, ele precisa de um espaço menor, algumas novas oportunidades vão surgir e com novas qualificações de trabalho. Então a gente viu a história do trabalho, primeiro pressuposto é esse, olha, o trabalho foi algo criado por Deus. Depois da queda, o que acontece é a exploração de homem a homem e do homem pela natureza. Então a gente vai ver que antes se valorizava o pensamento, em detrimento do fazer, depois você tem a prática e o nascimento, depois, sobretudo, saída do feudalismo e entrada do capitalismo, o nascimento das fábricas, as relações de trabalho que mudam, né? A pessoa agora começa a vender a sua força de trabalho. E aí, com o tempo, se obteve conquistas também. Em 1850, a gente já tem o descanso semanal. E em 1919, você tem a lei das 8 horas de trabalho. Em 1930, o descanso remunerado, que são as férias. Então, a ideia do lazer, que é esse conjunto de ocupações que o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, para recriar. Então, as funções desse lazer vai ser de descanso, divertimento, participação social mais livre, possibilidade de desenvolvimento pessoal. Então, tem conquistas que nesse tempo surgem depois com o trabalho. O que eu quis pensar com vocês é que a gente vai estar falando sobre a produção social, trabalho e capital, mas penso que é importante a gente entender como que o trabalho se estabeleceu. E para você refletir agora, e eu gostaria que você pudesse fazer esse exercício de pensar como que você imagina as relações de trabalho quando você entrar no mercado de trabalho. Você imagina que você está no primeiro ano, então do 21, 22 você está fazendo Enem, se tudo der certo, vestibular, então 22, 23 você entra, 23, 24, 25, 26, 2026, 2027, daqui a 7 anos mais ou menos você sai do mundo estudantil e vira adulto e entra no mundo do trabalho. Você já parou para pensar que tipo de trabalho, que tipo de mercado você vai encontrar? Então é necessário perceber como que as coisas estão mudando e hoje agora, quanto mais mudam, antes você demorava um século para fazer mudanças, hoje tem mudanças rápidas, rapidíssimas, né? Então que você precisa estar pensando nisso aí, ok? Então eu vou deixar as atividades lá, mas eu gostaria que você começasse a dar uma olhadinha, sobretudo nessa ideia da produção social. Valeu? Abraços, queridos!